A volta dos jogos em tempos de pandemia é gol contra. Volta dos jogos em tempos de pandemia é gol contra. Os jogos em tempos de pandemia é gol contra. A volta dos jogos durante a pandemia é gol contra. Volta dos jogos em tempos de pandemia é gol contra. Torno dos jogos de futebol é gol contra. Gol contra a vida. O movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia se declara estarrecido com a mescla de irresponsabilidade e negacionismo em relação às orientações da ciência e da OMS, apresentada pelos dirigentes de clubes de futebol, da FERJ e do Poder Executivo nas 3 instâncias da União, Bolsonaro, Witzel e Crivella, que planeja o retorno do Campeonato Carioca no dia 18/6/2020, com um jogo entre Flamengo e Bangu. Pasmem, no Maracanã, próximo ao hospital de campanha para as pessoas com Covid-19. Esse retorno dos jogos acontece no momento em que o mundo já ultrapassou o número de 8 milhões de casos para o novo coronavírus. E o epicentro da pandemia se deslocou do hemisfério norte para o hemisfério sul, para a América Latina, região na qual o Brasil se sobressai com os piores dados. O Brasil é hoje o segundo país do mundo, tanto em número de mortos, cerca de 45 mil, quanto no número de infectados, cerca de 900 mil. Em 16 de maio de 2020, ocorreram 1.282 óbitos em 24 horas. Nossa curva ainda está crescendo fortemente e com poucas chances de ser contida com rapidez. E no estado do Rio já foram registrados 7.967 óbitos e 83.343 casos confirmados até ontem. Enquanto isso, nossos governantes continuam tratando da pandemia como se fosse uma gripezinha. Bolsonaro incentiva a volta ao trabalho e dá seguidos exemplos de responsabilidade ao transitar nas ruas sem máscara e cumprimentando apoiadores, mostrando seu perfil de genocida. Witzel e Crivella, que pareciam resistir a essa orientação negacionista do capitão de plantão, recuaram nas últimas semanas e aceitaram a flexibilização das regras de isolamento social e autorizaram o retorno das atividades industriais, comerciais e esportivas. Vergonhoso foi o comportamento dos presidentes do Flamengo e Vasco, que foram ao Bolsonaro pedir a volta do futebol, no total descaso com a crise sanitária e sofrimento da população. Torcedores e torcedoras, apaixonados e apaixonadas por futebol, adoraríamos ver nossos times novamente se enfrentando nos gramados de nossos estádios. Mas antes de sermos torcedores e torcedoras, somos cidadãos e cidadãs. Neste momento, nossa luta é em defesa da vida, da saúde, da renda e do emprego. Sem isso, não tem jogo de futebol que possa devolver a alegria aos nossos corações. O momento é de construir redes de solidariedade aos mais pobres e vulneráveis, assegurar o emprego de trabalhadores, trabalhadoras e de cobrar de dirigentes e políticos maior responsabilidade à vida humana, com políticas públicas eficientes no combate à pandemia. Na Alemanha, onde a volta dos jogos foi autorizada há semanas, mesmo sem a presença de torcidas, a curva voltou a subir e se acendeu o sinal de alerta. Atletas, equipes de arbitragem, funcionários dos clubes e dos estádios, profissionais de mídias desportivas, todos e todas são seres humanos e, portanto, estão se expondo aos riscos do contágio. No mês de março, o Flamengo e Vasco anunciaram que os jogadores testaram positivo, 3 e 19 jogadores, respectivamente. Segundo informações da imprensa, outros clubes, como Botafogo, Bangu, Sport, Atlético Mineiro, Coritiba, entre outros, também identificaram casos de Covid-19 entre atletas e profissionais da equipe desportiva. É preciso cautela. Medidas como medição de temperatura e testagem de atletas, por exemplo, podem gerar uma ilusão de proteção, pois não há garantias absolutas. Existem pessoas que são assintomáticas e que podem transmitir o vírus para terceiro, sem saber. Assim como outras cujos testes deram negativo para SARS-CoV-2 podem contrair o vírus posteriormente. O novo vírus possui uma alta capacidade de transmissão, de pessoa para pessoa. É preciso conter seu avanço, pois ainda não existe uma vacina. A realização de partidas de futebol, mesmo sem público, nos estádios, no contexto atual da pandemia,
pode favorecer a aglomeração de torcedores e torcedoras e a disseminação de doenças. O Fluminense e o Botafogo resistem ao retorno dos torneios, demonstrando que ainda há vida inteligente entre os dirigentes de nossos clubes. Nós, do Movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, não nos calaremos diante desse número absurdo de pessoas contaminadas e de mortes inevitáveis. Nós, do Movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, não nos calaremos diante dessa decisão genocida de dirigentes de clubes de futebol e de governantes, principalmente Bolsonaro, que teve a coragem de anunciar que vinha participar deste jogo de futebol e até hoje não nomeou um ministro para a pasta do Ministério da Saúde durante essa grave crise sanitária por que passa o país. Não. A volta dos jogos durante a pandemia é gol contra. Gol contra a vida. Que a volta dos jogos em tempo de pandemia é gol contra. A volta dos jogos em tempos de pandemia é gol contra. Volta dos jogos em tempos de pandemia é gol contra. Volta dos jogos em tempo de pandemia é gol contra. Os jogos em tempos de pandemia é gol contra. É gol contra a vida.